Hoje eu vou compartilhar com vocês por que eu deixei de ser católico. E eu separei os 10 principais motivos que me levaram a deixar o catolicismo. Para quem não me conhece, eu sou Matheus e esse aqui é o Panta Rei. Aqui a gente fala sobre filosofia, religião, política e sociedade. Já deixa o like, de verdade, faz isso porque ajuda muito o crescimento do canal. Se gostar do vídeo, já se inscreva e ative as notificações. Eu nasci num lar católico e muito conservador. Nós éramos pessoas muito simples, sempre vivendo com o básico do básico, mas frequentávamos uma paróquia de gente fina. E isso é relevante porque parte da minha experiência com a religião tem também muita ligação com a minha condição social e a minha observação do mundo que me rodeava. E essa paróquia que a gente frequentava fez parte da minha vida até os 18 anos. Batismo, catequese, crisma, participei de grupos de orações, retiro, os meus melhores amigos, minha primeira namorada e inclusive a minha companheira atual eu conheci lá. Para vocês terem noção, até minha profissão foi definida com influência da minha vivência na paróquia. Foi tocando no grupo de oração, nas missas e nos retiros que eu me tornei músico e tive inclusive lá na igreja os meus primeiros alunos. Enfim, foi nessa paróquia de bairro que eu cresci e me tornei um adulto. Mas então, o que aconteceu para eu abandonar tudo? Bom, próximo dos meus 18 ou 19 anos, eu me dei conta que eu estava fazendo da minha fé uma verdade absoluta. Eu era uma pessoa muito radical, eu achava que o mundo todo devia se converter à minha religião, afinal, eu acreditava que só assim as almas dessas pessoas seriam salvas. Foi nessa época que eu percebi o primeiro motivo que me fez deixar de ser católico: o moralismo irracional. A fé cristã nos ensina que somos pecadores, miseráveis, e o mundo e as coisas do mundo são impurezas e imperfeições. Isso me fazia crer que tudo que era diferente da minha fé era impuro, pecaminoso e proibido. Comecei a questionar por que certos desejos eram pecados e por que a felicidade que eu sentia em muitas experiências parecia sempre vir acompanhado de um sentimento de culpa. O moralismo irracional que ditava as regras da minha existência me asfixiava. Não era apenas sobre evitar o mal, mas sobre anular partes inteiras de mim para caber em um padrão imposto. Quando eu mudei de cidade para estudar música em 2005, eu devia ter por volta de uns 19 anos. Eu fui morar em São Paulo, vi outras formas de viver e crer. Isso se deu primeiramente na própria igreja, em uma outra paróquia que eu frequentava em São Paulo. Foi aí que eu percebi que eu estava numa bolha de repressão moral e psicológica. Conheci pessoas que acreditavam em deuses diferentes e outras que simplesmente não acreditavam em nada. E o mais interessante, elas não pareciam perdidas, não eram pessoas vazias ou condenadas. Pelo contrário, eu me encantei com a variedade e com a diversidade de formas de se encarar a vida e o mundo. Aos poucos eu percebi que a diversidade e a diferença de crenças e de comportamentos não era uma ameaça, mas sim uma riqueza. Percebendo isso, eu cheguei ao segundo ponto: o universalismo religioso e a rejeição à diversidade. Eu não sei se você sabe, mas a palavra católica quer dizer universal. A pretensão da igreja em toda a sua história foi a de ser a única religião do mundo. Eu me cansei de ouvir que as outras religiões, principalmente as de matrizes africanas, eram religiões demoníacas. Eu era uma pessoa preconceituosa e contra qualquer forma de diversidade. Comecei a perceber que a religião que eu seguia reduzia o mundo a um manual de dogmas. Havia uma resposta pré-fabricada para tudo, e qualquer tentativa de questionamento era vista com desconfiança. Mas eu queria entender, eu não queria só repetir as coisas que eu escutava na igreja. Comecei a entender que a vida é muito mais complexa do que a fé me permitia enxergar. Então comecei a pesquisar, investigar e a ver a imensa diversidade de religiões que a humanidade, enquanto sociedade, já produziu. Me dei conta que os dogmas usados pela igreja eram, na verdade, uma forma de controle. Para ser católico, é necessário professar a fé em vários dogmas e não se deve questioná-los sob o risco de ir para o inferno. O dogmatismo e a redução da vida e do mundo em apenas uma profissão de fé foi o terceiro motivo que me tirou do catolicismo. Eu fiz amizade com um ex-frei e ele que indiretamente me apresentou a filosofia. Isso abriu para mim as janelas do questionamento.
Eu pude ler sobre liberdade, sobre moral, política e história. Passei a desconfiar das verdades absolutas e das autoridades inquestionáveis. Comecei a entender que o medo do inferno era uma forma de controle, que a doutrina religiosa era um mecanismo de subordinação. A partir daí, o mundo se abriu para mim. Estava cansado de me sentir culpado, miserável, com medo de punições e castigos eternos. E foi nesse ponto que eu me dei conta de outros 3 motivos. Eu vivia aprisionado aos medos da condenação e a culpa pelo pecado e vivia sob uma pesada submissão a autoridades inquestionáveis. E isso simplesmente para de fazer sentido quando você vê que não há necessidade de se acreditar nisso para ser uma boa pessoa. Me dei conta que pela religião católica eu vivia sob um constante controle psicológico. Por anos, minha atenção estava voltada para o depois. O paraíso era a meta, o inferno era o perigo, e a vida presente seria apenas um estágio de teste. Quando eu deixei de lado essas obsessões com a vida após a morte, eu comecei a perceber então a vida real. Percebi as injustiças, as desigualdades, as contradições que a fé sempre tenta justificar. Esse processo durou pelo menos uns 8 anos e eu comecei a me engajar com questões mais concretas. Me interessei por política e pela sociedade. Passei a estudar um pouquinho mais sobre a história da política da igreja. Entendi o que é o poder político, ideológico e econômico da instituição da Igreja Católica. Não só dela, mas de tantas outras instituições que vendem de alguma forma uma salvação eterna. Eu vi com clareza que a igreja não era apenas uma instituição espiritual, mas um poder político e também econômico. A Igreja Católica foi e ainda continua sendo um dos pilares da manutenção das coisas serem como são, da resistência de mudanças concretas. Concluindo isso, percebi que, de certa forma, a caridade cristã era menos sobre transformar o mundo e mais sobre manter as estruturas de opressão em funcionamento. Eu entendi que a igreja é patrimonialista. Eu podia dizer tranquilamente que no dia de hoje ela é protetora do capitalismo. No fundo, ela não quer mudar o mundo, porque o mundo que a igreja prega é o reino do céu e não o mundo real e concreto em que a gente vive e experimenta a nossa vida aqui. Sabe o sermão das montanhas? Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Eu passei a entender que esses argumentos servem principalmente à conformidade, para que as pessoas não tentem mudar o mundo concreto. Se analisarmos com calma, enquanto a igreja ensinava isso pelo evangelho, ela se tornou dona de terras e riquezas, se tornou também por muitos séculos parte do Estado. E até os dias de hoje, a igreja também é uma instituição financeira, um banco. Eu vi que a caridade cristã sempre foi apresentada como virtude, mas aí eu comecei a ver o seu outro lado. Eles não questionam a raiz do problema, apenas amenizam temporariamente as suas consequências. A desigualdade é mantida. Caridade é uma obrigação, é um passo, é uma vontade divina. Você ajuda o próximo para garantir o reino dos céus. A ideia de que fazer o bem faz bem, né? Você se sente bem, mas você nunca desafia as estruturas que perpetuam os problemas sociais. Eu entendi a função da caridade cristã. Percebi que a igreja sempre esteve ao lado das elites, protegendo, na verdade, seus interesses. O discurso de amor e paz esconde um compromisso com o patrimonialismo e o capitalismo. A religião ensina a resignação, a aceitação do sofrimento como vontade divina, enquanto os grandes proprietários e governantes seguem acumulando poder e riqueza. E eu só percebi isso por causa do 10º e último motivo que eu separei para trazer para vocês. No decorrer de vários anos, eu pude desenvolver mais a minha consciência crítica. Claro que isso aqui é só um resumo e que na maior parte do tempo as coisas não foram claras e organizadas assim. Foi um longo processo. No fim, eu percebi que essa vida aqui é a única que temos. Não há como saber se existe mesmo uma vida eterna, e a maioria de nós acredita nisso, por medo. Percebi que eu poderia então estar desperdiçando a minha única vida nos dogmas, nos medos e nas ilusões de uma recompensa após a morte. Minha saída do catolicismo foi um processo longo, no entanto libertador. Hoje eu busco construir minha própria moralidade, minha própria compreensão de mundo,
sem amarras, sem culpa, com os olhos voltados para o presente e comprometido com a sociedade e com o planeta. E aí, o que você achou? Deixa seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal. Valeu por você ter chegado até o final e nos vemos num próximo vídeo aqui no canal Pantarrei.